Entrevista coletiva de Rogério Ceni após a derrota do Bahia para o Flamengo por 1-0. Veja o que ele falou. Você é um cara acostumado a grandes decisões, enquanto jogador, enquanto técnico de futebol, já esteve lá dentro das quatro linhas. Eu queria saber de você já nos 40 minutos do segundo tempo, quando você já tinha tentado as alternativas de alterações no Bahia, o que se passava na sua cabeça naquele momento, uma vez que essa foi a 13ª vez que você encarou o Flamengo como técnico e não conseguia ter ali um resultado positivo. Eu queria saber exatamente o que se passava na sua cabeça naquele momento. Que aos 40 ficava mais difícil de vencer do que desde o começo do jogo, que o tempo se passava, as oportunidades provavelmente seriam mais raras, mesmo com as alternativas que nós fizemos, dentro das opções que a gente tinha, e ter que fazer o gol, logicamente, tentar o empate a todo custo, né? Apesar de não serem alternativas tão ofensivas, mas o Caio já cansado, o Cauli já muito cansado, muito desgastado, a gente centralizou um pouco mais o Lúcio e que o tempo passava, nós tivemos as boas oportunidades durante o jogo. Naquele final é muito mais para revigorar o time fisicamente do que para qualquer outra coisa, para ter um pouquinho mais de peso na área. Hoje, infelizmente, a gente não tinha o Ratão no banco, né? O Ratão entrou bem no último jogo, hoje nós não tínhamos. E nos últimos minutos você sabe que, principalmente porque foram só 5 minutos de acréscimo no jogo onde teve tantas trocas e tantos jogadores caindo no chão, mas o árbitro preferiu só 5 minutos de acréscimo. Então, contra um Flamengo, já com mais um zagueiro dentro de campo, né? Léo Pereira fazendo a zaga pela esquerda, Davi Luiz entrando naquela posição, e ainda no jogo aéreo tivemos talvez a melhor oportunidade no fim do jogo, que foi aquela bola que o Lúcio entra bem, cruzamento, acho que foi do Juba, não tenho certeza, está um pouquinho longe para mim, cruzamento, aí tivemos aquela oportunidade ainda boa, chute do Depena já no final, não foi tão bom. Dentro do que nós tínhamos, nós fizemos acho que um bom jogo. Dominamos o jogo por inteiro. Sofremos um único escanteio onde sofremos o gol, mas naquele tempo é tentar empatar o jogo. Era o que nós, dentro das possibilidades que nós tínhamos, o que nós tentamos. Eu acho que a análise de vocês deve ser muito pertinente para o torcedor também, de que foi um time dominante, que tem um pouco de dificuldade nas finalizações, mas que constrói desde trás bem. O Flamengo praticamente não conseguiu sair jogando, rifou quase todas as bolas, se defendeu, é um time compacto, que se defende bem, não teve quase oportunidade de gol, eu não lembro de nenhuma defesa, assim, pode ser que eu esteja enganado, mas eu não lembro de nenhuma defesa do Marcos Felipe, né? Nós acho que tivemos controle do jogo, mais uma vez não tivemos a capacidade de decidir um jogo a nosso favor, mas eu sei que com o resultado é sempre muito difícil você falar. E primeiro que eu acho que nós temos jogo pela frente. Nós já fizemos um jogo do Maracanã do qual, na minha opinião, fomos melhor. Fizemos um jogo hoje do qual fomos melhor. Nós vamos ter que continuar jogando, sendo melhor, e que não é fácil contra o Flamengo, claro. Mas eu acho que o jogo está em aberto. Não é porque é 1-0 aqui que acabou. Nós temos o jogo de volta, vamos estar recuperados fisicamente, eles também vão estar, porque vão ter um intervalo grande de tempo de parada, né, de data FIFA. Vamos continuar esse jogo no Maracanã. Bom dia, Rogério. Hoje não foi um dia que a gente percebeu tantas oportunidades para o Bahia. O Bahia teve o controle do jogo, mas não teve tantos. Mas as que teve, o que é que faltou para colocar? A bola no ansiedade? Não. Eu acho que primeiro o Matheus foi bem nas que teve que intervir. Outros talvez não escolhemos tão bem a jogada certa para definir. Mas o pior é o Flamengo, que não teve nenhuma. Nós ainda tivemos algumas poucas, controle de jogo, e eles não tiveram, saíram vencedores novamente. Boa noite, Rogério. Nessa dificuldade de, você já citou outras vezes a perda do Estupião e não ter essa referência quando precisa, e hoje você cita a questão do Ratão, mas assim, de estar ausente e tal. Você falou na coletiva passada que ia testar mais o Borducci ali pelo Sim. lado esquerdo. Eu queria falasse o seguinte, com relação a garotos da base, né? Você Sim. tem relacionado o Thiago e tal, mas desde o jogo lá da Atlético ele entrou bem, então não foi dada outra oportunidade. Qual é a leitura que você tem? O Juan está na seleção, mas Sim. do Thiago, de poder ter essa função, esse espaço, ao invés de um certo improviso de um lateral ali na frente. O Iago já jogou nessa função no Augsburg.
já jogou nessa função de frente, na função da ponta de tripé e de lateral. Então não é uma novidade. Eu entendo a pergunta. Eu acho que o Thiago precisa melhorar mais. Está treinando com a gente de maneira fixa praticamente, junto com o Juan Pablo, né? Só que o Juan Pablo não está, assim como o Roger está lesionado, o Juan Pablo está na seleção. O Vitinho e ele o Vitinho treinou essa semana comigo, não foi relacionado, e ele precisa evoluir nos treinamentos. Eu acho que o Iago é um jogador já rodado, com muita experiência, ajudou bastante no último jogo que entrou pelo lado. Nós estamos tentando. Infelizmente nós perdemos o Biel, que poderia ser esse jogador, por uma lesão. Isso não é... Você tem o jogador, o Ademir, estava voltando hoje, difícil para ele, ainda fez 1 ou 2 boas jogadas pelo lado, né? E aí nós centralizamos mais o Lúcio quando o Cauli já não dava mais para o Cauli, porque eu acho até que ele fez um bom jogo. O Cauli hoje se movimentou bem, boas tabelas, né? Então nós tentamos usar o máximo que nós podíamos dele. Sabíamos que não eram as opções talvez ideais no sentido de quem precisava o gol para colocar em campo, mas eu acho que era o melhor que nós podíamos fazer. Rezende para tentar sustentar, para não tomar um segundo gol e terminar aí praticamente a fase aqui. E tentar centralizar a Lúcio, botar Iago por um lado, liberar mais o Juba, segurar um pouco mais o Arias, que o Michael estava mais descansado, que entrou mais descansado. Depois dobrou o Wesley do outro lado, também ficou, eles têm muita, né, velocidade pelos lados. E aí tentar o Ademir, Beto mais pelo lado. O Ademir ainda faz um bom cruzamento, tem uma chance de gol, o Juba faz um bom cruzamento do outro lado. Mas, infelizmente, dominamos mais uma vez o jogo, controle, muito mais posse, muito mais... algumas oportunidades a mais que o Flamengo, e numa única bola na área, infelizmente, nós perdemos o jogo. Primeiro, que eu gosto muito do que eu faço. Segundo, lá foi escrito uma história de 25 anos, então tem muita coisa legal. Aqui, eu tenho orgulho do futebol que a gente pratica hoje. Porque se você jogou contra o Flamengo em casa, você dominou praticamente o Flamengo. Assim como no primeiro tempo do Maracanã, você vai ficar o resultado. Claro que vai ficar o resultado. Você não ganha. Não ganho, realmente. Mas se continuarmos assim, dia após dia, se formos ajeitando, cada virada de ano, tentando melhorar, eu tenho certeza que o Bahia vai progredir a cada tempo. Hoje, infelizmente, não conseguimos. O torcedor fez uma baita de uma festa lá na saída do hotel, foi muito legal. E só temos a agradecer o torcedor. Veio novamente hoje talvez acho que o jogo mais bacana em matéria de clima, de tudo que foi feito, né? Também por se tratar de uma grande equipe do outro lado, também acho que isso ajuda bastante, né? E lamentavelmente hoje a gente não consegue entregar o triunfo. Mas eu me sinto orgulhoso do trabalho, do progresso, de ver um time que joga, põe a bola no chão. Calma, acho que tem coisas ainda que a gente pode ajustar, melhorar. Já foi feita uma janela no final do ano, nós temos coisas que nós podemos melhorar. Mas todos se entregam ao máximo, todos se dedicam ao máximo, se doam ao máximo. O que eu vou falar para os caras? Eu tenho que só agradecer tudo que eles fazem dentro de campo. Porque é bonito ver o Bahia jogar, é gostoso. Você vai dizer, mas não ganha. Pois faz parte da vida, infelizmente. Jogar melhor que o adversário e não ganhar, infelizmente, também faz parte do futebol. Da entrevista coletiva de Rogério Ceni após a derrota do Bahia para o Flamengo por 1-0.